Para falar agora sobre avaliação de documentos em idade intermediária, né, e sobre a experiência do Centro de Arquivo Administrativo, eu chamo André Montagner, diretor técnico substituto do Centro de Arquivo Administrativo do Arquivo do Estado de São Paulo. Bom dia a todos. Casa cheia, sucesso de público, interessante isso. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando de um debate de um tema tão instigante, né, e desafiador. Também embebido, né, em polêmicas e tudo mais, que eu acho que não é o ponto aqui, não é fazer polêmicas, né? Mas na minha fala talvez a gente tenha respingos aí de algumas polêmicas e tudo mais, mas que nada que afete a apresentação. Quero agradecer aos colegas do debate, né, colegas de trabalho, né, o Marcelo, o Henrique, Ieda Pimenta Bernardes, a Camila Brandi, as pessoas que eu tenho muita admiração, gosto de trabalhar muito com eles, aprendi muito com eles. E também quero agradecer ao público, né, presente, e nesse dia também interessante, né, o dia do arquivista e tal. Não sou um arquivista de carteirinha, tal como o Marcelo, né, mas talvez eu sou um arquivista de sangue, né. Eu escolhi esse caminho e estou muito feliz, me encontrei nessa área, sou formado em História. E é isso. Bom, respondendo ao convite, né, de participar de um debate, no caso eu achei que era uma apresentação. Num primeiro momento fiquei até um pouco preocupado, aterrorizado na verdade, mas preocupado pelo seguinte, putz, eu não tenho nada pronto, não tenho uma apresentação, um PowerPoint, sabe? Aquele PowerPoint com uma frase da Cecília Meirelles, algo do tipo, mas eu não tinha isso. Bom, me tranquilizei quando fiquei sabendo que era um debate para falar de algo que eu gosto, né, de arquivos e tudo mais. E achei pertinente uma experiência minha, né, embora eu seja há pouco tempo ali no arquivo administrativo. A minha fala, eu vou falar arquivo administrativo, mas é o Centro de Arquivo Administrativo, tudo bem? Eu vou falar já, porque senão eu vou ficar corrigindo, não vai dar muito certo. E eu gostaria de compartilhar com vocês, na verdade, uma mudança de percepção minha em relação ao arquivo administrativo e o papel desse arquivo administrativo para o sistema de arquivos do Estado de São Paulo, mas também para a memória administrativa, né? E essa mudança de percepção, ela acontece numa situação até muito inusitada, né? Bom, mas primeiro acho que cabe alguns pontos, né? A fala, né, de alguém que está ali no arquivo administrativo, ela é importante nesse dia, ou nesse momento e nesse debate, por quê? Bom, em primeiro lugar, que o arquivo administrativo, o arquivo intermediário, ele é o que mais se aproxima da realidade de todos os órgãos e entidades dos presentes aqui, que o pessoal trabalha, né? Ou é o arquivo que mais se assemelha, não é o arquivo histórico, né, que já está ali tratadinho e tudo mais. Então, de modo que eu acredito que o que eu posso compartilhar com vocês possa ser interessante para fazer até uma reflexão ali no trabalho que é realizado, né? Bom, eu já falei dessa proposta, então, dessa mudança de percepção, e ela ocorre num momento interessante. Estava adentrando aí ao arquivo administrativo, e eu estava num jantar com alguns amigos e tudo mais, e, bom, o trend topic de qualquer conversa sociável, né? Netflix e por aí vai. E daí, num determinado momento, surge lá das sombras ali um ser e fala assim, começa a falar de trabalho, né? Tudo bem, né? Falar de trabalho. E daí todo mundo se apresentando, falando o que faz e tal. Daí chegou na minha vez, ele chegou para mim e falou assim, e você, André, você trabalha com biblioteca, não é verdade? Eu falei, não, eu trabalho com arquivo, trabalho no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Pô, mas cuidar de papelada velha, não é não? Daí você já fica meio assim, tá, não é. Mas o que você faz lá? Poxa, eu trabalho num setor, o arquivo administrativo, para simplificar, né? O arquivo administrativo, que tem um propósito de cuidar de uma documentação que vem dos órgãos e entidades do Estado de São Paulo, né, documentação pública, claro, e que fica ali aguardando prazo, um prazo de guarda, né? Então assim, ela é uma documentação semiativa, né, que já não tem aquele uso corrente e que vai ficar ali por um tempo, por um prazo, aguardando ali o prazo
prescricional e o precaucional, né? E logo depois é dado uma destinação para isso. Ou você elimina ou você guarda, recolhe ao arquivo permanente. E daí eu tentei refinar a minha fala, daí que foi o pior, né? Tentei explicar da seguinte maneira. Poxa, nós trabalhamos com 2 cenários, pessoal, o grupinho ali, né? Trabalho com 2 cenários. Um deles é o seguinte: essa documentação chega já identificada, classificada, né? Avaliada, né? Já com prazo direitinho, higienizada, desmetalizada, né, vindo dos órgãos e entidades, um trabalho feito, né, por uma comissão, né, chamada CADA, tal. Tentei explicar assim, né, e o pessoal já olhando assim, meu, que esse cara tá muito louco, né? Daí o que acontece? Um segundo cenário que eu tentei apresentar é o seguinte: olha, um outro cenário, pessoalzinho, é o seguinte: é de uma documentação que já estava ali, que a gente chama de passivo ou de massa documental acumulada, né? É a gordurinha que a gente encontra nos nossos documentos, a gordurinha, a famosa gordurinha. E tentei explicar isso para ele, né? Quando ele falou assim: o Estado gasta dinheiro com um negócio desse, né? Eu falei: como assim gastar? Eu não entendo que é um gasto, eu entendo que é um investimento, porque o Estado gasta muito dinheiro armazenando essa documentação, essa gordurinha, ou mesmo a documentação que está sendo produzida ali, fazendo a gestão documental, gasta muito dinheiro com terceirizados, gastam rios de dinheiro. E esses terceirizados, eles não estão preocupados em avaliar, né, fazer essa gestão documental, de modo que acaba sendo um investimento, né? É um ônus para o Estado ficar gastando com isso. Então, né? Bom, em determinado momento ele, para encerrar, né, essa historinha, ele fala assim: poxa, deve ser um trabalho chato do diabo, assim, né? Poxa, que é isso, tal? Deve ser semelhante aos Aspones, né? Vocês conhecem os Aspones, né? Aquela série da Globo do Selton Mello, tal, que se passa no ambiente de arquivo ali, tal. Bom, eu fiquei com aquilo assim, né, na minha cabeça, fervilhando, assim, né, o sangue latino, assim, foi fervilhando, né. E trabalhando aqui, eu estava chegando ali, né, no centro, eu fiquei preocupado, assim, eu não fiquei, o que estava me incomodando não foi assim o desagravo, né, não foi assim a deselegância do cara, dessa pessoa que eu nem sei quem convidou, né. Mas a minha resposta, por incrível que pareça, né? Mas por quê? Né? Eu ficava pensando: pô, André, mas você se pautou para falar aquilo é o que está no texto legal e tudo mais. Eu não estava convencido daquilo, olha só que interessante, né? E daí, passou-se um tempo, aquilo foi ficando mais morno, até que esfriou de vez, né? Eu fiquei preocupado e falei: mas como é que eu formularia, então, uma outra resposta para essa... Não, o que eu faço de fato? Qual que é o papel do arquivo corrente, né? Então fiquei ali maquinando. Daí, bom, encerrei, tentei escrever e tal, né? Fiquei: poxa, que é isso? Tentei escrever um artigo e tal. Engavetei tudo. Me envolvi num trabalho lá, isso passou. E interessante que daí que o convite do Stanley, né? Da IGAP e tudo mais, para participar do debate, isso veio à tona, né? Eu lembrei dessa... Poxa, e André, você tem a resposta, afinal de contas, né? E daí eu falei: tá, interessante, né? Talvez a minha fala pode ir nesse sentido. E curiosamente, eu recebi um e-mail que falando sobre os Aspone. Por incrível que pareça, voltou o Aspone de novo, né? Daí, o que é interessante é que eu descobri que os roteiristas, eles beberam, né, da ideia de acho que um programa de rádio, uma coisa assim. Que detalhe, eles retratavam a realidade de um arquivo intermediário, de um arquivo. Eu falei: puxa, olha isso, né, cara? Então tem todo ali lugares comuns ali, né, sobre a nossa área e tudo mais, que de alguma maneira ficou contaminado em mim. Eu acho que isso que também me freava. Daí me lembrou também uma outra questão, a questão da percepção, né? Como eu falei, a minha mudança de percepção. O que é percepção, afinal de contas, né? A gente tem lá o contato sensível com a coisa, só que junto com isso a gente tem uma bagagem de coisa, né? A gente tem ali um background, né, junto. A memória é isso, pessoal. A gente está falando de documentos, a gente pega um documento na mão. O que fervilha a memória, o que está pulsando de memória, é porque tem todo um arcabouço nosso vendo aquilo, entendeu? Tem uma formação nossa naquilo. Então, isso que foi muito interessante. Eu entrei lá no meu arquivo pessoal, né, peguei todas as minhas anotações da época, né, e percebi o seguinte: por que eu não conseguia formular essa questão? Por que eu não conseguia responder essa questão? Porque eu estava contaminado. Todo o meu referencial era de um arquivo administrativo, intermediário,
muito pautado em coisas que já não eram mais condizentes com uma realidade, né? E daí eu fiz uma reflexão interessante. Eu pensei, coloquei em perspectiva o que estava acontecendo, né? Você vê, eu estou pirando mesmo. Mas daí o que aconteceu? Pensei assim, há um processo histórico aí, de médio prazo. E o que é isso? Isso tem tudo a ver com a consolidação do sistema de arquivos do Estado de São Paulo, né? Um período de médio prazo, que assim, eu não vou, talvez seria até injusto aqui eu tentar citar tudo que foi importante, né, que ocorreu ao longo desse processo. Mas só para resumir, eu conseguia vislumbrar o seguinte: olha, nesse processo todo, nós temos uma autoridade arquivística, o Arquivo Público do Estado de São Paulo como centro, né, desse sistema. Nós temos os dispositivos legais, né, que essa autoridade arquivística ajudou a formular, né? Mas o que mais que vai acontecendo? Olha, os primeiros parceiros começam a surgir, as CADAs, né, a institucionalização das CADAs, que eu vejo como algo estratégico, né, algo importantíssimo. E daí, o que mais que vai acontecendo ao longo do tempo? Tabela de temporalidade. A primeira, a tabela de temporalidade da atividade de e-mail. E aí o Marcelo até comentou sobre a elaboração, né, todo esse trabalho que também envolve memória. E eu gostaria até de acrescentar uma coisa em relação à tabela de temporalidade. Veja bem, por trás de uma tabela de temporalidade, não tem só uma mudança de uma linguagem natural, uma linguagem artificial, né, para dar uma padronizada, né, no trato ali com as séries documentais e por aí vai. Mas, junto com isso, há o quê? Há um trabalho quase que de gestão do conhecimento que foi feito, né? Houve um diálogo houve uma memória dos servidores ali para elaborar isso. Vou além. Esse instrumento de gestão, tabela de temporalidade, não é o que tem ainda por trás? Ela tem um conceito, pessoal. Ela tem uma metodologia, né? Ela tem um contexto ali muito forte. Ela é memória, ela também tem uma memória arquivada, né, em cada tabela de temporalidade que é elaborada. Isso é interessante. E daí, eu peguei lá um pouco das minhas anotações, tentando ver quais eram, o que estava me emperrando, né? E daí, assim, até anotei aqui, olha só uma anotação que eu fiz, 2 raciocínios, né? Cara, André, como é que você vê o arquivo intermediário, o arquivo corrente, arquivo administrativo? Puxa, eu vejo como uma engrenagem, parte de uma engrenagem importante do sistema, o sistema funcionando, né? Uma visão que eu diria, mecanicista, e uma versão economicista. Olha só que interessante. Olha só, esse arquivo administrativo ajudando na economia de espaço, né? Numa economia de documentos, né? Uma coisa interessante, fazendo avaliação e por aí vai. Mas daí tinha umas outras coisas, né, junto, que aí era mais complicado, que isso daí exigia até uma reflexão, mas tinha 2 coisas que tinham vícios, estava carregado de vícios. Daí tem lá um espaço reativo, passivo, a reboque de outros setores, né? Olha só que interessante. Eu não conseguia vislumbrar um arquivo administrativo mais atuante, fora daquela área, só cuidando da documentação. Falei, mas então como é que ele pode ser útil ao sistema de uma outra maneira que não seja só para movimentar a coisa, né? Isso ficou martelando na minha cabeça. O que mais que eu encontrei? Olha só, de pouco apelo a um historiador de formação. Por que pouco apelo? Não tem aquele charme, né? Não tem um charme do arquivo permanente ou histórico. E daí, a coisa mais interessante, isso daqui, olha, está assim, gerenciamento do caos, gerado pela falta de uma gestão documental, essa massa documental que ficou acumulada, né? Então, isso ficou com um preconceito ali na minha cabeça, essa gordurinha, né? O mal da balança, né? E daí, o que acontece? Achei bacana, então, colocar em perspectiva. Então, nessa visão macro, foi isso que eu falei para vocês do que aconteceu ao longo do tempo. Autoridade, os nossos parceiros, né? As CADAs, os instrumentos de gestão, tabela de temporalidade. E daí vai acontecendo coisas interessantes. Um período de inovações dentro desse sistema, né? Então, eu lembro vocês de uma instrução normativa, acho que a instrução normativa número 1, que fala dos pré-requisitos para o sistema informatizado de gestão documental, né? Olha que interessante, né? Vejo também
a criação do SPDOC. Vejo também a criação da CAC. Olha só, a lei de acesso à informação, né, sendo promulgada, e o Estado regulamentando, né, essa lei, e essa CAC, né, essa central, tendo um papel importante, tendo um papel de vulto, assim, de coordenação mesmo dos SICs e por aí vai. E o que mais? Nós temos um manual de procedimento de protocolo, pessoal. Então, assim, é um sistema que está começando a se preocupar com o quê? Lá com a criação do documento, né? Pensar essa gestão documental, vamos cuidar lá do comecinho, vamos fechar a torneirinha para que não chegue gordurinha lá no final, né? A tal da gordurinha. E daí, na questão micro, o que eu vi de mudança, né? Eu acho que isso que é interessante. Eu já tinha um outro referencial, acho que pelo tempo que eu estava ali no administrativo, eu comecei a ter um outro referencial, que já não era mais esse preconceituoso até, né? Comecei a ter contato com as atividades, mas também fiz tentei entender algumas coisas que aconteceram, né, ao longo do tempo. Então, assim, só para também sintetizar, o arquivo administrativo ele funcionava no bairro da Moca. É Moca? Na Moca, né? Na Moca. No bairro da Moca, né? Num galpãozão tal, né, que tem um aspecto até assim. Se tiver um palhaço com faca lá no fundo, todo mundo sai correndo. Assim. Não sei, um lugar tenebroso, assim, né, que casa até que casa mesmo com esse estereótipo até lá dos Aspone, por aí vai, né? Bom, e daí o que acontece? A vinda para cá, o que favoreceu? Até uma oxigenação das atividades, né? O contato com os outros setores, né? Participar da rotina do arquivo, dos outros setores do Arquivo Público do Estado. Isso trouxe ganhos, né, eu acho que mútuo, né, tanto para a equipe do administrativo quanto para todo o arquivo. Todo o arquivo passou a entender o que é o trabalho do arquivo administrativo, por incrível que pareça, gente. Tinha gente da nossa própria instituição que não entendia qual que é o trabalho do arquivo administrativo. Então, acho que foi uma oportunidade de ter essa troca. Um outro ponto, um concurso público ocorrido, que eu, inclusive, entrei por esse concurso, que trouxe também uma coisa interessante, que é ter uma equipe técnica estável. Isso também é interessante, criar uma memória, uma rotina ali também de trabalho. Isso também foi muito importante. Mas daí eu queria destacar algumas atividades que eu presenciei que também ajudaram aí na minha mudança de percepção aí do setor, né? Deixa eu só me organizar aqui. Vou falando que é uma metralhadora, daí acontece isso. Bom, eu queria assim, falar brevemente de algumas ações e para depois ajudar nessa reflexão final. Com a recente publicação da Instrução Normativa número 4 de 2015, que estabelece os procedimentos para a eliminação dos documentos custodiados pelo administrativo, uma atribuição que o administrativo em tese já fazia e tudo mais, mas que favoreceu uma coisa interessante, né? Intensificou a prática de avaliação documental no administrativo. O que eu digo e qual é o papel dessa intensificação, dessa prática, né? Começou a ocorrer um aprimoramento disso. As pessoas começaram a não só entender o processo, mas também melhorar o processo. Isso é muito interessante, né? O tempo, né? De novo, a memória, né? Que está ali, impregnada, né? Como isso foi importante. E daí o que é interessante nisso tudo, né? Daí a gente volta lá para a gordurinha, para a massa documental que eu tinha lá, o preconceito, e percebi que é o grande desafio que instiga, que me move até, né? A querer a pensar além, né? E daí o que acontece? Com essa massa documental e com essa prerrogativa de poder avaliar, eu percebi que a importância do instrumento de gestão, as tabelas de temporalidade, que ali acontece uma coisa interessante. É quase um exercício diacrônico, né? Então a pessoa parte lá da tabela de temporalidade, né, e recua no tempo. A gente está falando de documentos que foram produzidos antes de ter essa gestão documental, né? Então a gente está falando de documentos, de tipos documentais, séries documentais, que não constam, mas que talvez não estejam bem representados na tabela de temporalidade, porque a tabela de temporalidade ela está dentro de um contexto muito mais próximo da nossa realidade e não daquela realidade que está lá atrás. Então, esse trabalho diacrônico eu achei interessantíssimo, porque ele também começou a servir como um feedback para o próprio gerencial da
das tabelas de temporalidade que estão sendo elaboradas, né? Então, dado esse trabalho intensificado, começou a aparecer algumas questões que começaram a servir de feedback para o pessoal lá do CGD, que o Marcelo encabeça, para repensar certas coisas, entendeu? Para melhorar as próprias tabelas de temporalidade, né? Então, tem uma coisa interessante com essa instrução normativa e com essas atividades, né? O que é interessante neste trabalho, né, é possível perceber um rastro de continuidade das atividades administrativas. Então, ao longo do tempo, embora a documentação não seja parecida, tal, mas você vê que tem ali um rastro das atividades, né, de como uma atividade, uma função, ela foi sendo feita ao longo do tempo, né? Você vê que, de novo, né, por isso que a documentação de arquivo ela está embebida mesmo em memória, ela, né, pulsa a memória nisso daí tudo. E o seguinte, que mais, assim, além da instrução? Um laboratório de análise tipológica que foi desenvolvida até dentro desse processo, né, de fazer a avaliação dessa massa documental acumulada. Esse laboratório eu acho interessantíssimo pelo seguinte: ele tenta, de alguma maneira, fazendo essa análise diacrônica, tentar trabalhar assim com todo o referencial que as pessoas que estão ali tratando da documentação seja o mesmo, a mesma compreensão, porque a gente o que começou a acontecer? Por ser documentos mais antigos, as pessoas tendiam a fazer uma interpretação e tudo mais. E daí percebeu-se o seguinte: não, a gente tem que criar um fórum, um espaço, para, de alguma maneira, normatizar isso daí, né? dar um caminho que todo mundo entenda e que todo mundo siga daquela maneira, para que não seja um trabalho que fique destoando a todo momento e fique sendo, fica ali sem progredir muito nesse sentido. Então, eu vejo esse trabalho do laboratório muito interessante. Agora, o laboratório também eu vejo como uma gestão do conhecimento ali. Olha que interessante, né? Também tem ali a percepção das pessoas que estão ali, né? Então acaba sendo um grande instrumento. Eu vejo uma outra coisa a respeito Acabou? Só para concluir, então, desculpa. Só para concluir. Então, além da tabela, o laboratório, além da avaliação, o instrumento de gestão, como ele está sendo aplicado ali, o laboratório, importante, e duas coisas, por fim, que acaba sendo até uma síntese. Hoje nós estamos teve dois trabalhos. Um trabalho com o CEPAM, de avaliar a documentação junto com os servidores do CEPAM, do extinto CEPAM, Fundação Prefeito Faria Lima. E o que é muito interessante, as pessoas que estavam ali identificando a documentação perceberam que eles produziam até essa documentação, tinha documentos que eles mesmos produziram. Então, olha a riqueza disso daí, desse trabalho, dessa interatividade. Hoje nós estamos também trabalhando numa perspectiva, num plano piloto, numa aplicação das tabelas de temporalidade, do trabalho de avaliação, de liminar, de uma maneira mais célere, né, para ser mais célere. E daí o que acontece? Então ela acaba sendo uma síntese, usando o laboratório, esse trabalho de interação também com as CADAs, mas também interação com, no caso desse projeto piloto, um trabalho com a Secretaria da Cultura, um trabalho assim projetado, né, dentro de um meio projetizado, e com controle de qualidade, tá? Isso é muito interessante. E daí, assim, desculpa ter extrapolado o tempo, mas daí pensando na resposta, né, que eu daria, né, a respeito desse arquivo administrativo, mediante a tudo que eu vi, pena que eu não consegui descrever ainda melhor isso daqui, mas eu diria assim, se alguém me perguntasse, me convidasse para um jantar aí, e me perguntasse: André, o que você faz no arquivo administrativo, afinal de contas? O que o arquivo administrativo faz? Eu diria o seguinte: o papel do arquivo administrativo é ser o controle de qualidade, né, do arquivo permanente, né? Ele acaba sendo um controle de qualidade, mas vai além, ele também é um campo de provas para o desenvolvimento das políticas de gestão documental, né, servindo de feedback, né? Isso é muito interessante também. Então, é evidente que como é que se favorece a memória, uma memória de qualidade que nós teremos, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Desculpa ter atropelado aí a fala. Eu fico preocupado com o tempo, mas desculpa, tá? Até mais.
Obrigado.